Então é o seguinte, a gente vai começar hoje, e isso vai perdurar por mais umas duas ou três aulas, sobre filtros. Então, essa parte é bastante ampla, né? Filtros ativos é uma das grandes aplicações de AO. Grande parte, assim, do que se precisa fazer com AO envolve filtros. Porque até então, os circuitos que a gente viu até agora, até dá para fazer, por exemplo, com transistor. Então, tem outras opções, é isso que eu quero falar. Chegar. Multiplicar, somar, subtrair, dá para fazer isso com outras topologias de circuito eletrônico. Agora, filtro ativo não, normalmente só se faz com AO. Então é quase que exclusivo a AO trabalhar com filtro ativo. Então por isso que grande parte das aplicações dele envolve aí, porque ruído é algo que a gente sempre tem problema. Então ruído, ou sinal indesejável, ou até algum sinal que eu quero extrair, então, essa parte de filtragem de sinais era bastante importante e, com certeza, mas certeza mesmo, vocês vão precisar fazer alguma vez na vida algum filtro para algum problema. Vocês já viram isso aqui em algum local? Já tem. Alguém já viu. Ou melhor, alguém nunca viu falar de filtros? Para que isso é filtro? Pelo menos em circuito vocês devem ter visto alguma coisa. Enfim, então só me dê um retorno se alguém nunca ouviu falar dos tipos de filtro. Passa alto, passa baixa, passa banda, rejeita banda e por aí vai. É até bom que eu ouça aqui, que eu vou ver se o retorno tá legal. Porque se o que eu estiver ouvindo estiver cortando, com certeza o que eu estiver falando também vai estar. É, e circuitos 1, acho que vocês têm uma introdução sobre aquilo lá, né? Tudo bem. Bom, eu vou passar por aqui, fazer um overview geral, né, dos tipos de filtro e principalmente as aproximações, que aí eu não sei se vocês viram lá, Butterworth, Chebyshev, elíptico, enfim. Mas eu vou tratar aqui então como se vocês não tivessem visto ou visto pouca coisa sobre isso. Então a gente vai ter duas partes, parte um agora, parte 2 a gente vê na segunda-feira e talvez na próxima semana a gente vai precisar ver mais uma terceira parte. Olha só, o que a gente vai ver hoje, né, basicamente? Uma rápida revisão a respeito dos tipos de filtro. Isso aqui quase certamente vocês já viram, né, em algum momento. São basicamente quatro tipos: passa baixa, passa alta, passa banda e rejeita banda. Então, com esses quatro, tem um quinto que não está aqui, que é o passa todas, mas isso aí eu falo no final. Não é bem um filtro, é só um deslocador de fase, mas enfim. Então, as quatro possibilidades, né, do que se faz com a parte de filtragem. Então, a gente vai ver isso. E aí vem a parte de aproximação. Isso aqui eu não sei se vocês já viram, mas são as aproximações dos filtros. Então, por exemplo, eu posso ter um passa-alto do tipo Butterworth, um passa-alto do tipo Chebyshev, um passa-alto do tipo Chebyshev é inverso, aqui não é inverso, deixa eu até arrumar isso aqui. Então, são algumas aproximações ou comportamentos. Como que o filtro se comporta, a resposta dele, isso a gente vai ver também. E aí a gente vê, né, alguns filtros já de primeira ordem e segunda ordem, que é do tipo Silent Key, que é o mais comum. Então, apesar de ser parecer muita coisa, essa parte introdutória aqui a gente vai passar um pouco mais rápido. Então vamos lá. Então, isso aqui, ó, o filtro passa baixo. Então, o que a gente vai trabalhar sempre aqui vai ser resposta em frequência. Aqui eu tenho a, no, na, no eixo do Y, né, aqui, ó, seria, aqui ele colocou como Vout, mas pode entender como ganho, que é o ganho do filtro. Ganho por frequência. É como o circuito se comporta quando eu vario a frequência. Então, o que é o passa baixa? Obviamente, ele vai deixar passar baixas frequências e vai bloquear a partir de uma determinada frequência. Em termos de nomenclaturas, nós temos, né, a frequência que é o limiar, né, de passar e cortar, é a frequência de corte. Essa frequência de corte, inclusive o comportamento do AO que a gente viu até então, é exatamente um passa-baixa. O AO, essencialmente, por exemplo, o amplificador inversor, ele tem comportamento de circuito passa-baixa. É exatamente aquele comportamento. Então, eu tenho a banda passante, que é quando o meu ganho é estável, a partir de uma determinada frequência ele vai bloquear. Isso aqui é o comportamento do filtro passa-baixa ideal. Idealmente falando, a partir da frequência de corte, logo após ela, ele já bloqueia totalmente o sinal. Então percebe que o ganho cai assim brutalmente. Na prática, obviamente, isso não acontece.
Então a gente vai ter, ele tem um decaimento, ele vem constante e começa a cair. Se ele cai mais moroso, né, mais devagar ou mais rápido, vai depender da ordem do filtro. Então, filtro de primeira, segunda, terceira e por aí vai. Então, a gente vai ver isso depois. Mas, enfim, conclusão disso daqui. Está claro o comportamento do passa-baixo, né? Então, deixa passar baixas frequências e corta altas frequências. Bom, se alguém tiver dúvida, me interrompa. O passa alta, obviamente, é o contrário. Ele bloqueia baixas frequências e deixa passar altas frequências. Então, o comportamento dele é justamente o espelho, né, do passa baixa. A função dele é bloquear frequências baixas. E aí as nomenclaturas se repetem. Aqui é a banda passante, banda de corte e frequência de corte. Certo? Primeiro, qual que é a aplicação? Uma aplicação bem clássica do passa alta. Alguém consegue identificar? Olhando para o circuito aqui, ó. Ganho, frequência. Qual que é a grande aplicação do passa alta? Tem uma aplicação dele bem clássica. É aquele esquema, é como se eu estivesse apresentando para vocês a ferramenta. Tá aqui a ferramenta. E vocês vão falar assim, para que que serve? Alguém tem alguma sugestão? Oi? Não, ele não faz isso. Quem faz isso é o passa baixa. O ruído normalmente está aqui, ó. Tá bem frequências bem altas. Aí o passa baixa dá certo. O passa alta não. Perceba que o passa alta, imagina que o ruído está aqui, né? Ele vai deixar o ruído passar. Mas olha o que que ele faz? Ele bloqueia frequências baixas, inclusive frequência de 0 Hz. O que que é frequência de 0 Hz? O que que a gente tem de 0 Hz? Oi? Isso, componente CC. O filtro passa alto, ele elimina componente CC ou offset. Se eu tiver algum sinal com offset, eu quiser bloquear o offset desse sinal, eu posso usar um passa alta. Ele bloqueia totalmente o offset. Isso aqui, isso aqui é inclusive muito usado, quer ver? Vou tentar com esse negócio aberto que eu fechei. Na parte de aquisição de eletrocardiograma. Deixa eu ver se eu pego isso aqui rapidinho. No ECG, usa-se, né, essa. Peraí, eu tô, se eu conversar, eu não consigo conversar e fazer a mesma coisa. Deixa eu só abrir isso aqui. Onde que eu vou mesmo? Onde que eu tô aqui? Ah, uma das aplicações do passo alto no ECG é tirar justamente o nível do sistema. Aqui, caramba, onde que eu. Achei. Aqui. É porque tem na prática dele aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o que que tem o ECG, né? Primeira etapa é uma etapa de calcular a diferença entre dois pontos, que é com a da instrumentação, e dar um ganho. Aí a próxima etapa, tá vendo aqui, é um passa alta. Ele nem dá ganho, então o ganho é 1. Mas a frequência de corte dele é muito baixinha, 0,03 Hz. Ou seja, a partir de 0,03 ele deixa passar. O que que tem nessa frequência? A única coisa abaixo de 0,03 é zero, porque é justamente offset. Então, uma das grandes aplicações do passa alta é bloquear o offset. Tá claro? Aí vem passa-banda. O passa-banda, os nomes são bastante intuitivos, né? O passa-banda, ele bloqueia, ele vai ter duas frequências de corte, ó, ele bloqueia entre as frequências de corte 1, frequência de corte 2 e deixa passar no meio. Então bloqueia para a frequência baixa, bloqueia para a frequência alta e deixa passar aqui por uma banda chamada banda passante, né? Então ele tem duas frequências de corte, uma banda passante e duas bandas de corte. Tá claro? Qual que é a aplicação do passa-banda? Alguém sugere? Tem uma que é muito comum. Rádio. Então, quando a gente sintoniza uma estação de rádio, perceba que estação vamos pensar. Cultura. Cultura é a. Não, cultura mesmo, 106.5. Não, isso é cultura não. Cultura 95.1. Ah, quando a gente sintoniza numa estação, ela bloqueia antes e depois, porque tem estações antes e depois. Eu só quero sintonizar em uma. Então, a passa-banda é usada para isso. Quando eu quero deixar passar só uma pequena faixa, ou uma ampla faixa, enfim, mas uma faixa de frequências. Bloquear antes e bloquear depois. Walk-talk, rádio, enfim, é bastante comum esse tipo de filtro, né, para isso.
Tá claro? Pessoal, quando eu falo de filtro, pode ser filtro analógico e filtro digital, tá? O comportamento é o mesmo. Eu posso fazer um filtro analógico com a O, mas posso fazer também um filtro digital, usando simplesmente programação, equações de diferenças e tal. Vocês vão ver isso aí depois ao longo do curso. Mas tem como fazer exatamente esse comportamento usando filtro digital. E por fim, o rejeita banda. É o contrário do passa banda. O rejeita banda, ele deixa passar frequências intermediárias, e, aliás, ele bloqueia frequências intermediárias e deixa passar antes e deixa passar depois. Então, duas bandas passantes, também duas frequências de corte e uma banda de corte. Qual que é a grande aplicação do rejeita banda? É quando eu quero tirar uma frequência. Inclusive, ECG também tem. Por exemplo, quando eu faço a aquisição do ECG, ele é chamado também filtro NOT, tá? Eu até escrevi aqui, ó, rejeita banda ou NOT. Notes de literalmente tirar. Eu vou rejeitar uma frequência. No caso do ECG ou das outras aplicações, a gente tira a frequência de 60 Hz, porque tem muito ruído em 60 Hz. Muito ruído. Ruído da rede. Então a gente faz a aquisição e tira 60 Hz. Perceba que tem também aqui no ECG um passa baixo. A partir de 169 Hz, os sinais que vêm depois deles são indesejáveis, não é de interesse. Então, a gente tem um passa alta para tirar o nível CC, um passa baixa para tirar frequências acima de 169, que são frequências acima disso já não é desejável, não se vai fazer diagnóstico. Só que, perceba que entre 0.03 e 169 tem 60 Hz que é indesejável, a gente tem que tirar ele. Então, por isso tem um note aqui. Então, o ECG são compostos, né, por vários e vários filtros. E, por fim, uma última etapa de amplificação. Então, com o que a gente viu até agora, dá para montar um circuitinho para fazer a aquisição de eletrocardiograma, por exemplo. Bom, até aí está ok? Alguma dúvida nos tipos de filtro? Beleza, então vamos lá. Aí vem agora as aproximações. As aproximações são ou a resposta do filtro. Eu vou mostrar todas as aproximações aqui para o passa baixa. Depois eu mostro como é para os demais, mas é a mesma coisa. Então, o que é aproximação? Ela está relacionada ao comportamento da banda de passagem e da banda de corte. Então, o que é aproximação Butterworth, que é a mais comum de todas? Então, perceba, tem um filtro que passa baixa, pelo comportamento, né? Então, ele mantém um ganho constante e a partir de uma determinada frequência ele começa a perder ganho. Por que é Butterworth? A banda de passagem e a banda de corte são planas. Ela tem plana na banda de passagem e na banda de corte. E o decaimento aqui, ó, essa taxa de decaimento vale 20 dB por década. Isso aqui, obviamente, é em função da ordem do filtro. Então, é menos 20 dB por década por ordem. Então, se o filtro é de primeira ordem, 20. Se for de segunda, 40 e por aí vai. Mas o que mais se caracteriza o Butterworth é justamente essa aproximação. Plano e plano. Quer ver? Vamos pegar o próximo, que é o Chebyshev. A aproximação Chebyshev. Perceba que é o mesmo filtro, ó, é um passa baixa. Ele mantém um ganho e depois começa a cair. Só que ele tem ripples na banda de passagem. Então o sinal vem, e começa a oscilar, depois ele cai. Então o Chebyshev tem ripples na banda de passagem e é monotônico. Na verdade, o nome era para falar assim, também é plano na banda de corte, mas ao invés de chamar de plano, chamaram de monotônico. Sabe por quê? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei por que não chamar de plano também. Mas é isso. Plano aqui, plano aqui. Esse é o Chebyshev. Esse número de ripples aqui, ó, depende da ordem do filtro. Se ele for de segunda ordem, é a ordem por dois. Se ele for de segunda ordem, tem um ripple. Se for de quarta, tem duas. Se for de sexta, tem três e por aí vai. Então, essas oscilações dependem, obviamente, da ordem do filtro. Um detalhe, é esse aqui, ó. Quer ver? Não sei se aqui ficou claro. Ó, de segunda ordem, esse aqui, ó. Então, ele vem, tem um ripple e cai. O de quarta ordem, ele tem dois ripples, eu acho que é esse. Nossa, é tão difícil de enxergar isso. Né? Ele tem dois ripples. Vamos pegar o de sexta ordem, que é esse aqui. Ó. Tem uma, duas, três. Então, quanto maior a ordem, mais ripples ele tem na sua banda de passagem. E a banda de corte, ela é plana. Olha o Chebyshev inverso. É o contrário mesmo. Ele é plano na banda de passagem
mas tem ripples na banda de corte. Então, é, perceba que é tudo relacionado à banda de passagem e banda de corte. E a gente está falando do mesmo filtro. O filtro passa baixo. Ó, vem e começa a cair. E por fim, esses ripples também, né, tem a ordem dividida por 2. Então, oitava ordem, vai ter 4 ripples. Nesse caso aqui, por exemplo, seria um filtro de terceira ordem. E por fim, tem um filtro elíptico, ou filtro de Cauchy. Ele tem ripples na banda de passagem e tem ripples na banda de corte. Ele é um filtro mais, ele é mais nervoso, assim. Ele é um excelente filtro. Só que ele oscila aqui e oscila aqui também. Depois eu mostro onde isso interfere, tá? Isso aqui basicamente isso também interfere no ganho. O ganho não é constante. Olha, o ganho para uma frequência é essa, a frequência um pouco acima já muda. Percebe que mesmo na banda de passagem, o ganho muda um pouco. Isso, eu estou no Cauê, vocês estão aonde aí? Chebyshev inverso? E agora? Foi, né? Beleza. Aí, ó. O filtro de. Então, o elíptico ou o Cauê. Ele tem ripples na banda de passagem e ripples na banda de corte. Qual que é o problema dos ripples? Basicamente é porque o ganho muda, né? Então eu tenho um ganho aqui, aqui eu tô com um ganho, aqui eu tenho outro ganho, aqui eu tô com outro ganho. Muda pouco, mas muda. Então é como se meu sinal, à medida que as frequências vão passando pelo filtro, elas vão mexendo no ganho, ela começa a oscilar. O Butterworth, por exemplo, não, é o mesmo ganho sempre. Até aí, ok? E tem um último filtro, que é o quinto, que é o Bessel. A gente tem essas 5 aproximações: Butterworth, Chebyshev, Chebyshev inverso, elíptico e por fim o Bessel. O Bessel ele é plano na banda de passagem e plano na banda de corte, que é exatamente a mesma coisa do Butterworth. É muito parecido. O Butterworth também tem esse comportamento. Mas qual que é a diferença do Bessel para o Butterworth? É uma coisa que eu não estou mostrando aqui, a gente vai ver isso na sequência, com relação à fase. Então a gente tem ganho e fase. Os outros filtros, a resposta em fase não é bonitinha assim, não. Ela não é linear. O filtro Bessel não, ela é linear. A fase ela é previsível. Isso aqui é muito usado em áudio, porque à medida que eu uso o filtro em áudio, se eu mexo na fase de forma desordenada, eu posso ter problemas, né, de mistura. Imagina você está fazendo voz e violão. Se você mexe na fase, você pode bagunçar o áudio. Então, o Bessel tem um comportamento linear de fase. Então, é mais fácil prever isso. Só que ele é um pouco mais lento que o Butterworth. Então, sacrifica-se um pouco da resposta em frequência dele para se conseguir uma resposta em fase linear. A aplicação dele é quase que exclusiva para áudio. Puta merda, cara, sério? Isso é internet. Só pode ter alguém pendurado na minha rede aqui baixando torrent, não é possível. Deixa eu fechar um punhado de coisa aqui. Não tem nada rodando aqui, não tem. Esse cara falou que eu tava jogando Free Fire aqui mais cedo, na outra aula. Não, pra provar tá tudo fechadinho, só tem um Chrome aberto. Bom, voltou aí, pelo menos tá. Vocês estão vendo a tela agora, né? Agora tá aberto, ou não? Ah, não é possível um trem desse. Não é possível. Eu não sei mais o que que eu faço com isso. Eu gastei 900 pau num roteador para espalhar sinal na casa inteira. Não resolve. Minha mãe sonhar isso, eu tô enrolado. Porque a minha justificativa era essa, vai resolver o problema. E não resolveu. Ah, enfim, deixa eu parar o compartilhamento e voltando. Não, tá travadão mesmo. Até assim. Ah, agora voltou. Bom, tô vendo agora, melhorou um pouco. O áudio tá cortando ou não? Tá legal?
É. Bom, a tela vocês estão vendo agora aí, né? Beleza. Então o BS que eu estava falando é isso, ó. Ele é plano, né, na banda de passagem e na banda de corte. Só que a resposta em fase dele é linear. Então ele sacrifica-se um pouco, né, da resposta do comportamento dele. Ele é mais lento que o Butterworth para ganhar uma resposta em fase linear. Aplicação quase que exclusiva em áudio. Foi isso que eu estava falando. Bom, e aí está o resumo de todos. Bom, vocês estão vendo agora o resumo total, ou está no BS ainda? Cara, vou ter que sair daqui, vou ter que mudar de lugar. Espera aí. Bom, melhorou? Tá cortando? Como é que tá aí? Você tá na aula. E agora? Bom, vocês estão vendo aí? Pega o resumo geral. Estão vendo aí o resumo, né, de todos? Beleza. Bom, vou continuar. Se travar, eu aviso quando mudar de tela. Se travar, me avisa, porque eu tenho um último local ali, mas está muito barulhento lá. Então, ó, Butterworth, né? Então é plano e plano. O Chebyshev tem ripples e é plano. O Chebyshev inverso é plano e tem ripples na banda de corte. O elíptico tem ripples e o Bessel é plano. Então é bem parecido com o Butterworth. Só que se a gente for colocar os dois um em cima do outro, vocês vão ver que o Butterworth, o Bessel, ele cai mais lento. Ele vem assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com a tela. Ele demora mais para cair. O Bessel faria assim, por exemplo. Ele vem, mas ele cai assim, ó. Ele é mais lentão um pouco. Então, quando eu falo lento, ele para a mesma frequência, o Butterworth, por exemplo, já atenuou, esse aqui ainda está atenuando. Então, ele tem um comportamento um pouco mais lento. Aí vem regra geral, quanto mais ripples tem, por exemplo, entre o Bess e o Butterworth, faria assim, ó, o Butterworth vem reto e faria isso aqui, ó. O Chebyshev, por exemplo, ele é mais rápido que o Butterworth. E se eu for comparar aqui com o Elliptic, que é o mais rápido de todos, acontece a mesma coisa. Então, se eu posso ter ripples aqui, só que ele vai e faz assim, ó. Então, quanto mais ripples tem, mais nervoso ele é, digamos dessa forma. Ele fica mais rápido. Só que ele fica mais instável também, é um filtro mais instável. Então, isso aqui, imagina, igual a oscilação de carro, uma caminhonete e um Uno. O Uno é seco. Passou num buraco, ele nem balança, a caminhonete fica balançando. Então, ela é mais confortável, né, claro, porém, é mais instável. Principalmente você vai ver um Uno tombado, caminhonete, Hilux, então, viu uma curva, tombou. Então, isso é muito. Inclusive, isso acontece no carro. O amortecedor é um filtro para justamente. O ruído do carro é justamente irregularidade. É mais ou menos isso. Bom, tá claro até aí, senhores? Deu para entender? Estou com a impressão que eu caí. Ah, não, caí. Bom, aí vem uma tabela resumão de tudo aqui, ó. Bom, isso aqui é o seguinte. Aí já é um comparativo a respeito das atenuações. Aqui nós temos, ó, qual que é o ganho, o que se perde, a atenuação na frequência de corte. Todas as aproximações perdem 3 dB na frequência de corte, todas elas. Deu a frequência de corte, perdeu 3 dB.
e ele mostra aqui 2 vezes a frequência de corte. Isso aqui, obviamente, é por passa baixa, tá? Então, quando eu estou no dobro da frequência de corte, quanto que eu tenho de atenuação? Ora, o Butterworth, o Bessel só perde 14 dB no dobro da frequência, porque ele é o mais lento. O Butterworth perde 36 dB. Então, 2 vezes a frequência de corte, ele perdeu 36 dB. Isso aqui está falando para um fio de sexta ordem, tá? O Chebyshev e o Chebyshev inverso perdem 63 dB no dobro. E o elíptico 93. Então perceba que o elíptico é o mais rápido de todos. O Chebyshev tem o mesmo comportamento e o Butterworth é um comportamento único, né? É assim como o Bessel. Então, olhando para esse sistema, falando, mas o elíptico é o melhor deles, sem dúvida. Mas olha o que acontece aqui, por exemplo, com a resposta ao degrau. Estão vendo a resposta agora ou ainda está travada na tela do resumo? Ótimo. Isso aqui é a resposta ao degrau. Isso aqui já é no domínio do tempo. Se eu der um degrau num filtro, por exemplo, num circuito que tem filtro, Butterworth ou Chebyshev inverso, ele dá um pico, oscila e estabiliza. Quando ele é elíptico ou Chebyshev, ele oscila demais. Também é um filtro mais instável. Então eu dou o degrau e balança, balança e custa estabilizar. O Bessel é o mais comportado deles. O Bessel tem comportamento, ele vem, sobe e para. Então, resposta ao degrau diz sobre a estabilidade do filtro. O overshoot aqui, por exemplo. Então, ele é um filtro que tem muito. Não overshoot, não, perdão. Sobre o comportamento mesmo, quão estável ele é. O Butterworth e o Chebyshev inverso são muito parecidos. O Chebyshev elíptico já tem comportamento mais dramático. O Bessel é mais comportado. Só que o Bessel atenua menos. Então, assim, normalmente, o custo-benefício do Butterworth é o melhor. Tanto é que é o mais usado. Isso é muito comum. Porque o Chebyshev inverso, qual que é o problema dele? Esses ripples na banda de corte aqui, ó. Olha como é que ele fica. Na banda de corte o sistema cai, depois em outra frequência ele aumenta de novo, vira uma loucura. O Butterworth não. É o mais comportadinho de todos. Então, olhando para o sistema aqui, ó, percebe que o Butterworth tem resposta em frequência ok e resposta ao degrau ok também. Então, até que se a gente for resumir assim, um apanhado bem geral, estão vendo aí a tabela agora com o que seria os comportamentos. Né? Tá todo mundo vendo isso aí? Sim, né? O Butterworth tem ó, banda de passagem plana, banda de corte monotônica. Ele tem uma taxa de decaimento boa e a resposta ao degrau boa. Então, roll-off seria a taxa de decaimento. O Chebyshev tem ripples na banda de passagem e é monotônico na banda de corte. Tem uma taxa de decaimento muito boa, ele cai mais rápido que o Butterworth. Porém, tem uma resposta em frequência ruim. O Chebyshev inverso, ele é plano na banda de passagem e tem ripples na banda de corte. Ele tem uma taxa de decaimento muito boa, exatamente igual ao Chebyshev. E ele é bom também em resposta de frequência, exatamente igual ao Butterworth. Só que ele tem ripples, né, na banda de passagem. Então, olhando o Butterworth e o Chebyshev inverso, a diferença está aqui. Ó. Você tem ripples na banda de passagem. O elíptico tem ripples na banda de passagem, tem ripples na banda de corte. Ele tem a melhor taxa de decaimento, mas ele tem uma resposta de frequência ruim. Uma resposta ao degrau ruim, exatamente igual ao Chebyshev. E o Bessel, ele é plano na banda de passagem, monotônico na banda de corte, tem uma taxa de decaimento péssima, só que ele tem a melhor resposta em frequência. Então também não tem nenhuma opção boa, assim, que é tudo ok. Os melhores candidatos são Butterworth e Chebyshev. Então, o Butterworth é o que tem melhor custo-benefício. Ele não tem nenhum problema crítico. Os outros sempre tem algum detalhezinho que faz ele ficar ruim. O Chebyshev tem a resposta ao degrau ruim, o Chebyshev inverso tem Oi. A resposta. Se você variar, a gente vê no Multisim. Se você vai variando a frequência dos seus pontos de entrada, como é que o seu circuito se comporta, o ganho dele. Então, a escala aqui ó, é resposta em frequência. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é frequência, tá vendo? Isso aqui é ganho. Então, por exemplo, olha para esse circuito. Olha para essa resposta. O que isso aqui me diz? Aqui é a frequência. Vamos lá. 100 Hz, 200, 500, 1K. O ganho é 0 dB. Ou seja, até 1K, meu ganho é 1. A partir de 1K, ele vai começar a cair. Então, eu tenho noção de como o circuito se comporta com frequências diferentes.
Quando a gente analisa o circuito no domínio do tempo, eu não tenho essa noção, porque no domínio do tempo, a minha frequência normalmente é constante. Então, eu não sei falar como é que ele vai se comportar para outras frequências. Então, por exemplo, pega um circuito que opera com uma frequência de 60 Hz, que é a rede. Como é que ele vai se comportar para 1K, 2K, 10K? Então, isso é a resposta de frequência do sistema. Você varia a frequência e olha o comportamento. Tá claro? Sim? Tranquilo? Bom, aí vem essas mesmas aproximações para outros tipos de filtro. Por exemplo, o filtro passa-banda. Olha o Butterworth. Plano na banda de passagem, plano na banda de corte. Olha o Chebyshev. Plano na banda de corte, tem ripples na banda de passagem. Ah, o elíptico. Ripples na banda de corte. Não, perdão, Chebyshev inverso. Ripples na banda de corte, plano na banda de passagem. Elíptico. Tem ripple, tem ripple. E o Bessel, plano. Então, essas mesmas aproximações, elas podem ser, elas são, né, utilizadas para outros tipos de filtro. Independente do filtro, nós temos essas aproximações. Aqui já rejeita a banda. Butterworth, plano e plano. Chebyshev, ripples na banda de passagem, plano na banda de corte. Chebyshev inverso, tem ripples na banda de corte, plano na banda de passagem. Elíptico, tem ripples nos dois e o Bessel é plano nos dois. A diferença é que esse aqui, que é o Butterworth, é mais rápido que o Bessel. Tá claro? Então, essas aproximações são comuns. Na prática mesmo, vocês vão usar normalmente só o Butterworth. É o mais comum de todos. Como eu falei, melhor custo-benefício. Aí vem, por exemplo, onde que utiliza-se essas outras topologias? O elíptico, por exemplo. Qual que é o problema do elíptico? Tem ripples na banda de corte, de passagem, ripples na banda de corte. Então, para sinais analógicos, é problema, porque o seu sinal vai mexendo, ele começa a ter oscilações, né? Que imagina, imagina a frequência, 10 Hz, o ganho é 1. Para 200 Hz, para 20 Hz, o ganho é outro. E por aí vai. Então, mexe um pouquinho no ganho. Mas e para sistemas digitais? Imagina que eu queira simplesmente filtrar um sinal digital. Não tem problema essas oscilações, porque imagina um sinal digital, né, de 0 a 1, onde 0 é 0 volts, 1 é 5 volts. Então, 0 e 5. Se ele for 5, 5.1, 5,5, é tudo nível lógico 1. Se for 0, 0,2, 0,4, é tudo nível lógico 0. Então, para sinal digital, o elíptico é muito usado. Isso é usado em modem, né, modulador demodulador, porque essas oscilações não interferem no nível digital do sinal. Agora, para sinais analógicos, o mais comum é o Butterworth. Tá claro isso? Sim? Bom, aí vamos de fato, né? Então, feito esse apanhado geral, a gente vai de fato agora para os tipos de filtro, como implementar. Então, a gente viu os. Quando eu falo comportamento, seria passa alta, passa baixa, passa banda. A aproximação seria Butterworth, Chebyshev, por aí vai. Então, agora vamos ver os filtros de fato. Eu quero fazer um filtro de primeira ordem. A ordem do filtro indica a taxa de decaimento. Então, se ele é de primeira ordem, essa taxa de decaimento aqui é 20 dB por década, aqui e aqui em todos. Se ele é de segunda ordem, essa taxa já é de 40. A ordem do filtro sempre determina a sua taxa de decaimento. É sempre menos 20 dB por década por ordem. Ou seja, ordem 10 vai ser 20 dB vezes 10. Tá claro? Bom, vamos fazer primeiro de primeira ordem. O de primeira ordem, então, ele usa somente um capacitor. Vocês vão ver que os capacitores determinam a ordem do fio. Você tem um capacitor, primeira ordem. Você tem dois capacitores, segunda e por aí vai. Então, eles resultam numa taxa de 20 dB por década. Pessoal, aqui a gente vai ficar basicamente a nível de usuário. O que eu chamo de nível de usuário? A gente vai usar o filtro. Eu não vou deduzir equação de nada. Não vou pegar o AO, por exemplo, o circuito e falar, vamos deduzir as equações. Esquece. Isso aqui, a nível de graduação, a gente vai usar o filtro. Não, se alguém for seguir para essa área ou especializar nisso, aí tudo bem, dá para deduzir, dá para explorar mais. Mas para o que a gente precisa aqui, a gente vai somente usar. Então, tanto é que eu vou mostrar vários para vocês. Vocês vão falar, não,
Eu preciso fazer um filtro de primeira ordem. Está aqui os tipos, está aqui as pecinhas, escolha uma delas. A gente vai aprender a fazer justamente essa escolha. Bom, para fazer o filtro de primeira ordem, a gente tem três opções. Tem a opção não inversora, aí dentro dela tem duas. Então aqui é o filtro não inversor, o ganho dele é unitário. E a frequência de corte, nossa, espera um carregador, só um minuto. A frequência de corte é 1 sobre 2π R1C. Quem faz a parte de filtro é isso aqui, ó, esse R1C. Então a frequência de corte depende desse R1C. E o ganho do filtro é unitário. É sempre interessante filtro ter ganho unitário, porque a ideia do filtro não é dar ganho, é filtrar. Se eu mexer no ganho do filtro, às vezes é problema. Às vezes meu sinal está bonitinho, já está ajustado. Aí eu uso um filtro só para filtrar. O ideal é que eu não dê ganho no circuito. E eu tenho com ganho variável. Então, a frequência de corte depende de R3C1, ó, frequência de corte R3C1, e o ganho depende de R2 e R1. É um amplificador não inversor, tá vendo? E eu tenho a opção do filtro de primeira ordem inversor. Aqui o sinal, perceba que o ganho dele é invertido, ó, é menos R2 sobre R1. E a frequência de corte depende de R2 e C1. Então, o filtro, o passa baixa, né? Eu tenho a opção de fazer dessas três formas: com ganho unitário, com um ganho diferente de um e ele invertido ou não. Então tem várias opções do que fazer. Eu vou deixar aqui, se eu pegar só o carregador, só um minuto. Até aí, ok? Deixa eu só parar a gravação aqui, só um minutinho. Então é isso, ó. Então com a O a gente tem essa possibilidade de implementar esses três tipos de filtro, né? Com a O de primeira ordem. Vamos fazer exemplos aqui, por exemplo, para ficar mais claro isso. Então, qual que é o ganho de tensão do circuito da figura 19.23, que é esse? Qual que é a frequência de corte? E qual que é a resposta em frequência? Você está perguntando tudo, né? Basicamente, se eu chegar na resposta em frequência, eu chego na frequência de corte e no ganho. Então, vamos fazer a resposta em frequência desse filtro aqui, ó. Então, ó, primeiro, quem que é o ganho? Isso aqui, primeiro, identifica qual que é o circuito. Esse circuito é esse aqui, ó. Então, pronto. O ganho depende de R2 e R1. Então, o ganho vale 1 mais 39K sobre 1K. Então, o ganho é 40. E a frequência de corte é 1 sobre 2π, 12K, 680 pico, que dá 19,5K. Então, como é que eu esboço a resposta de frequência do filtro? Olha lá. Ele vem com um ganho de 40. Ó, perceba que é um filtro. Primeira coisa, é um filtro passa baixo. Deixa eu fazer isso aqui no. Um detalhe enquanto eu vou fazendo aqui. Os filtros de primeira ordem são sempre Butterworth. Sempre, já é intrínseco a ele. Não existe filtro de primeira ordem que não seja Butterworth. Então, como é que eu faço a resposta em frequência? Então, aqui eu tenho ganho e aqui eu tenho frequência. Olha, primeiro, é um filtro passa baixa e é do tipo Butterworth. Então, o comportamento dele, dos passa baixa, é sempre a mesma coisa. Então, ele vem assim. Nossa. Sério mesmo? Não vai dar certo? Aí, é isso que eu queria. Ó, então o filtro tem esse comportamento aí. Tem cabimento ferrar o trem, né? Pronto, é isso. Bom, então o filtro passa baixo. Quanto que vale o ganho? Isso aqui é 20 log de 40. Esse aqui dá 32 dB. Então 40 aqui é o ganho dele, né? Que a gente achou pelo circuito. E onde está a frequência de corte? A frequência de corte é calculada. 1 sobre 2π, 12K, 619,5K. A frequência de corte, ela ocorre aqui, ó. Ela está aqui em 19... Vou arredondar 20K aproximadamente. E onde ocorre a frequência de corte? É quando o sistema perde 3 dB. Então, quando o sistema tiver com... Qual que é o ganho, né? Quando ele tiver com 29 dB. Aqui é a frequência de corte. E essa taxa de decaimento aqui, ó, do filtro, como ele é de primeira ordem, vale menos 20 dB por década. Ou seja, pronto, está feita a resposta em frequência. Eu determinei o ganho na banda passante, a frequência de corte, o ganho na frequência de corte e a taxa de decaimento. Daqui para frente eu consigo achar qualquer coisa. Por exemplo,
Lá em 200K, que está aqui, ó, em 200K, qual que é o ganho? Se ele perde 20 dB por década, eu subi uma década, eu vou perder 20 dB. Só que toma cuidado, não é de 29, é de 32. É 20 menos 32, é sempre da banda passante. Então, ali em 200K, eu devo ter um ganho de 12 dB, que eu perdi 20. Essa conta vem, né, de 32 menos 20. Tá claro? Cuidado, não é da frequência de corte. A frequência de corte é só um linear. Mas eu sempre tiro os dBs da banda passante. Isso aqui é exatamente igual o circuito com AO, com amplificador inversor ou não inversor. Mas perceba que agora no caso do filtro, o meu ganho é diferente. Eu não vou usar mais aquela conta 20, o ganho vezes frequência de corte igual a frequência de ganho unitário. Não tem nada a ver com frequência de ganho unitário. Aqui quem determina a frequência de corte é o circuito e não o AO. Eu escolho a frequência de corte. Tanto é que se eu mudar isso aqui, eu estou mexendo nessa frequência de corte aqui. Ó. Ficou claro isso? Deixa eu ver se a internet vai ajudar para simular isso aqui. Olha, tá rápido. Pessoal, vocês estão ouvindo bem, né? Quer ver? Vou montar rapidinho o circuito aqui, ó. Montar circuito é quase uma terapia, né? Eu gosto. Bom, vamos lá. 12K, 680 pico. Olha só. Então, o que que a gente espera aqui do circuito? Ó, eu vou fazer a resposta em frequência. Como é que eu faço isso? Vou aqui no modo AC Sweep. E aqui no modo AC Sweep, eu vou fazer a resposta em frequência. Eu vou variar de 1 Hz, vou variar até 200K, que foi até onde eu fiz a conta ali. E vou pegar, sei lá, 50 pontos por década. A escala vertical eu vou colocar em dB e a escala horizontal. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Pode ser em década mesmo. Ué, cadê a horizontal? Vai botar em década. Então o que que eu espero que aconteça? Ó, vai ter aquele comportamento. Ó. Ah, tá. Pega aqui na saída. Olha lá. Deixa eu tirar a fase. Aí, ó. Ganho de 32 dB. E onde está a frequência de corte? Como que eu sei olhando a resposta aqui, ó? É só eu ir seguindo, a hora que ele perder 3 dB. Então, quando eu estiver em 29 dB, vai, deu pau aqui. Peraí. Quando eu estiver em 29 dB, ali é a frequência de corte. 29 dB, ó lá. Deu aproximadamente 19K. É os 20K lá que eu falei, dá 19,5 na verdade. Aqui, ó. Enfim, tá aí. E uma década acima, ó, em 200K eu tô com 12 dB, ó lá. 200K, 12 dB. Que é exatamente o que a gente tinha feito, ó lá. Tá claro? Bom, aí como eu havia falado, eu quero mexer na resposta em frequência, eu quero, quer ver? Vamos olhar aqui para o circuito. Vou fazer diferente, quer ver? Vou copiar aqui. Eu quero fazer, não, eu não quero 19K de resposta em frequência, eu quero 10K de resposta em frequência. Ah, não trava não, pelo amor de Deus.
Agora vai saber ó, que horas que eu parei essa gravação. Olha só. Eu vou fazer o seguinte aqui no PC, que o PC me dê esse recurso de FFT. Eu vou colocar duas fontes em série com as mesmas características de lá. Então, eu só estou exemplificando assim, como é que a gente faz o projeto do filtro. Então, aqui eu tenho, vou fazer exatamente a mesma 1 volt 1K, 1 volt 200K. Aí eu vou e meço aqui com um osciloscópio, por exemplo, a, a minha tensão de saída. Aí eu estou fazendo isso aqui. Ó. Eu vou medir com o osciloscópio minha tensão de saída. Eu tenho. Deixa eu simular com mais fácil aqui. Menos 8. Pronto, é isso aí. Mesmo sinal. Então eu falo, nossa, isso aqui está ruidoso demais. Tem muito ruído. Aí é o ponto que eu ia tratar. Como que eu descubro o que tem de ruído envolvido aí? O que análise matemática eu tenho que fazer para chegar nas frequências envolvidas aí para eu conseguir projetar o filtro? É a análise de Fourier, ou a transformada de Fourier. Quando eu faço a transformada de Fourier, eu saio do domínio do tempo e vou para o domínio da frequência. Então, o que ele faz? Ele decompõe o sinal. Então, aqui ele está me mostrando ó, que o meu circuito, o meu sinal, tem duas frequências. Deixa eu até fazer diferente, deixa eu colocar amplitude diferente. Vou colocar aqui 0.7. Ó, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei 1 volt em 1K e 0.7 volts em 200K. Quando eu olho o sinal no domínio do tempo, eu não tenho noção disso. Quer ver? Ele vai mostrar isso aí. Ó. Eu vou saber que frequência tem envolvida aí? Não. Mas quando eu faço a análise de Fourier, ele me mostra. Agora eu estou no domínio da frequência. Olha o que ele me mostra aqui. Ó. Eu tenho duas componentes. Ó. Uma componente, vou dar o zoom aqui. Ó. Uma componente que está na frequência de 1K e tem pico de 1 volt. E o outro componente que está na frequência de 200K, ó, e que tem pico de 0.07 volts. Não, de 0.7. Então, ou seja, o que eu estou enxergando aqui? Duas componentes. A componente de 1K é justamente a componente que eu quero. É essa componente que é o meu sinal de interesse. Mas tem uma componente aqui indesejada, de 200K. Aí eu quero filtrar ela, eu quero tirar isso daí, eu não quero esse circuito. O sinal, de fato, ele tinha que aparecer, eu vou botar um probe bem aqui, ó, só no que eu preciso. O meu sinal de interesse, ele tinha que ser assim, ó, que é o V4. Olha lá, tinha que ser só essa senoidezinha aí, ó. O restante é ruído. E aí, como é que eu projeto o circuito para tirar esse ruído? É isso que a gente faz agora. Olhando para a resposta de frequência, eu sei que meu sinal de interesse está em 1K e eu quero cortar lá em 200K. Onde que eu vou posicionar a frequência de corte? Essa é a pergunta. Vou até ir colocando o filtro aqui para a gente já escolher qual frequência de corte que eu vou escolher. Deixa eu pegar um amplificador aqui, vou pegar o ideal. Vou montar aqui no Multisys. Eu vou simular isso aqui agora no PC. Bom, alguém tem alguma sugestão enquanto eu vou montando aqui? Vocês estão aí ainda, né? Pelo amor de Deus, não fala que se eu descobrir que eu. Ah, beleza. Porque se eu falei isso tudo e cair, eu ia apelar. Então vamos lá. Onde que eu vou posicionar a minha frequência de corte? Inclusive, primeiro, o meu ganho aqui do circuito, eu nem vou dar circuito com ganho, vou fazer um circuito com ganho unitário. Vou escolher um filtro com ganho unitário. Eu não quero mexer no ganho. Eu vou simplesmente agora escolher qual que é a frequência de corte.
Então, eu vou alimentar o circuito aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Qual frequência de corte? Então, vou até escrever aqui, ó. Frequência de interesse, 1K. Frequência do ruído, igual a 200K. Eu vou colocar minha frequência de corte em uma década abaixo da frequência do ruído. Por que eu não vou colocar minha frequência de corte em 200K? Ué, se eu colocar essa frequência de corte em 200K, ele vai começar a cortar a partir de 200K. Então, eu vou colocar minha frequência de corte em 20K, porque está uma década abaixo, ou seja, lá em 200K ele vai cortar 20 dB. Tá claro? Então, eu vou colocar minha frequência de corte em 220K, que seria, é regra geral, não é regra, é via de regra, que é a frequência do ruído dividido por 10, 10 vezes abaixo. E isso para mim não vai ser problema, eu pensei que a minha frequência de corte tem 20K. A minha frequência de trace tem 1K, beleza, está abaixo dela, então tá tudo, não vai ter nenhum problema. Quais são as equações envolvidas aqui? Ó, frequência de corte é 1 sobre 2π fc. Então a frequência de corte vai ser. Oi. Aqui, ó. Eu peguei minha frequência do ruído, que está em 200, e dividi por 10. Ou seja, meu ruído está em 200. Eu vou fazer meu sistema cortar em 20, porque lá em 200 você vai perder 20 dB. É como se. Vou até pegar aqui do multisim, ó. Deixa eu ver se está ali. Ah, eu apaguei. Deixa eu mostrar pela resposta aqui, quer ver? Deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer isso. Exatamente, uma década anterior. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu ruído, meu ruído tá aqui, ó. Oi? Ah, meu Deus do céu. Começou. Apareceu agora como sim ou não? A internet tá instável pra caramba, tô oscilando. Eu tô no quarto. Se eu for minha filha tá gritando na sala. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ela tá terrível ali. Eu não vou nem falar, que senão a internet melhora, só que não dá pra ouvir, não. Tá aparecendo aí agora? Então, aqui, ó. Imagina que essa é a resposta para frequência do filtro. Eu desculpo, meu ruído está aqui em 200K. Eu vou colocar minha frequência de corte em 1K, bem aqui atrás, para ele perder uma década. Porque se eu botar a frequência de corte em 200K, ele começa a cortar a partir de 200K, não vai fazer nada. O filtro vai estar lá só de testemunho. Então, por isso que eu coloquei em 20K. Então, vamos fazer a conta, ó. A frequência de corte é 20K. Oi? 1 sobre 2π. Aí eu vou chutar um resistor e vou achar um capacitor. Vou chutar um resistor de 1K. E vou achar um capacitor. Então, o capacitor é igual a. Deixa eu fazer essa conta aqui. Vocês estão vendo o P sim agora, né? Então, o capacitor vale 1 dividido por 2 dividido por π dividido por 20.000 dividido por 1.000. Dá um capacitor de 7,95 nano. Então, aqui eu vou colocar 1K de resistência. E aqui 7,95 nano. Pronto. Perfeito? Entenderam, senhores? Quer ver como é que a gente acha a resposta em frequência agora? Deixa eu tirar esse sinal daqui. Vamos achar a resposta em frequência do filtro para ver se está certo. Vou fazer isso aqui no multisim, ó, no P-Sim. Como é que eu tenho que fazer aqui no P-Sim? Aqui é mais chato. Eu tenho que vir aqui e pegar, chama AC Sweep. Olha aqui, ó, AC Sweep. Esse bloquinho é quem vai controlar a minha. Eu vou precisar de dois blocos, esse AC Sweep e esse AC. O AC Sweep controla a fonte. Então, eu vou colocar uma frequência que varia de 100 Hz até 200K. Vou colocar justamente até o ruído. 51 pontos. Esse aqui é o nome da fonte. Eu vou chamar essa fonte de V1. Esse nome
eu vou dar para essa fonte aqui, ó. Ó lá, V1, já está o mesmo. O pico inicial 1 volt, pico final 1 volt. Então, o que que esse bloquinho faz? Ele vai controlar essa fonte, ele vai variar a frequência de 100 até 200, ele vai fazer 51 vezes. E eu vou pegar esse outro bloquinho, o probe, e vou colocar daqui. O que que ele vai fazer? O ganho daqui para a entrada. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai fazer. Pior que vai ficar lento para burro esse negócio. Vai. Deixa eu reduzir um pouco aqui, que senão a gente vai ficar até amanhã. Deixa eu colocar aqui um E menos 6, 7. Se você vai querer, vai baixar o passo. Deixa ele pensar um pouquinho. Ele vai fazer a resposta em frequência. Ou então, eu fui tonto, né? Devia ter feito aqui, que é mais rápido de fazer. Quer ver? Eu faço aqui. 1K, vai dar a mesma coisa. 7,95 nano. E aqui eu não tenho nada. Olha lá. Ele vem com um ganho de. Epa, peraí, deu ganho. Agora sim. É que tava duas fontes em série lá. Deu zebra por isso. Olha lá. Olha só, ele vem com ganho de 0 dB. Deixa eu ver se aqui fez já. Tá. Ele vem com ganho de 0 dB, que é esperado. Aí, onde está a minha frequência de corte que eu projetei? 20K. Como é que eu sei que está em 20K? Quer ver? Quando ele perder 3 dB, ó, quando ele chegar em menos 3 dB, ó lá, 3 dB, 20K. E lá em 200K, ele vai perder 20 dB. Então, ali eu espero menos 20 dB, exatamente o que está lá. Então, olha só, meu. Olha lá, fez. 2 horas depois. Olha lá, 0 dB. Na frequência de corte, ele perde 3 dB e ele na frente ele perde os 20, né, que é uma década acima. Então, onde estão as minhas frequências de interesse? 1K está aqui, ó. Aliás, 1K está aqui. O ganho é 1. Ele vai passar 1K. Mas 200K, ele vai bloquear. Ele vai perder 20 dB. 20 dB equivale a dividir por 10. Então, ele divide o sinal por 10. Se eu fizer o antilog de menos 20, vai dar 0,1 de ganho. Portanto, o que que eu espero quando eu rodar, quando eu colocar aqui a minha fonte aqui agora no circuito? O que que eu espero que aconteça? Agora eu vou fazer a resposta normal, não a resposta em frequência. Eu espero que o meu ruído seja atenuado por 10 vezes. Ó, que vamos pegar a atenção de ó, V out. Na verdade não é V out. Deixa eu mudar esses nomes aqui. Peraí. Chama esse aqui de V in. Ó, esse é o V in, é o que eu tenho lá mesmo. Isso aqui eu vou chamar de V interesse, que é o meu sinal de interesse. O outro é ruído. E isso aqui é o Vout. Olha lá, vamos olhar o VIN. O VIN é aquele sinal todo ruidoso. Tá aí. O sinal meu de interesse é aquele que é só senoide. Tá lá. Olha, agora olha a minha saída. Olha lá. A saída é o verdinho. Tá vendo que ela já está mais filtrada? Tá vendo? Melhorou bem. Olha lá. O sinal de interesse, ó, que é o azul, tá quase bonitinho. Eu praticamente filtrei muita coisa. Aí como é que eu sei as filtragens? Ó, vou passar pelo FFT, vou fazer análise de Fourier. Vocês vão ver que o que sobrou aqui é 1/10 do que tinha. Aqui, ó, que é o verde. Deixa eu tirar o azul. Olha lá.
Como eu coloquei minha frequência de corte em uma década abaixo, ele cortou uma década, então ele cortou 10 vezes. Ó, entrou 0,7, aqui tá, deixa eu pegar no pico, aqui, deixa eu ver se ele acha. Olha lá. Entrou 0,7, saiu 0,07. Ele reduziu 10 vezes. Tá claro? Sim ou não? Beleza. Aí eu falo assim, né, tá pouco ainda, eu quero mais. O que que eu faço para eliminar quase que totalmente o ruído? Ora, eu posso baixar ainda mais minha frequência de corte. Eu posso baixar minha frequência de corte para, ao invés de 20K, aqui ó, quer ver? Eu vou forçar a barra. Eu vou abaixar mais uma década, eu vou colocar a frequência de corte em 2K, vou colocar ela aqui, ó. Como que eu faço isso? É simples. Basta eu aumentar, para diminuir a frequência de corte, eu aumento a resistência. Se eu aumentar essa resistência em 10 vezes, que a frequência, tá vendo que a frequência é o contrário, né? Aqui, ó, frequência de corte. Então, se eu aumentar a resistência, peraí, cara, 2π, 2πRC. Se a minha resistência aumenta em 10, a frequência reduz em 10. Então, se eu colocar aqui em 10K, quer dizer que minha resposta em frequência vai ficar 10 vezes menor, vai ficar em 2K. E aí, lá em 200K, ele vai perder 40 dB. Uma década seria em 100, perdão, uma década em 20 e a outra década em 200. Então, meu sinal deve ser atenuado em 100 vezes. Quer ver agora? Esse verdinho vai ficar, ó lá, praticamente sem ruído, tá vendo? Eliminei quase que totalmente. E aí, quando eu passo pelo FFT, eu vou perceber que o sinal vai ficar atenuado em 100 vezes o ruído. Olha lá, ele tinha originalmente, ó, ele tinha originalmente 0,7, né? 0,69 foi para, ok, é só olhar aqui, ó. Elevado a 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 3. Eu reduzi em 100 vezes o sinal. Tá claro? Então, praticamente eliminei ruído. Tá sem ruído. Então, o filtro faz isso. Eu entro com o sinal, descubro qual é a frequência que eu quero cortar, projeto ele e corto. Simplesmente isso. Ficou claro, gente? Bom, só para a gente explorar um pouco mais isso aqui, para na próxima segunda a gente ir para o filtro segunda ordem, já que eu estou falando disso, vocês perceberam que o sinal deslocou em fase? Por que que isso aconteceu? Aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Ó, aqui eu estou mostrando, ó, a amplitude e o tracejado é a fase. Perceba que quando eu estou na banda passante, teoricamente ó, a fase é 0 graus, tá vendo? Então eu estou com 1 dB de ganho, 0 dB de ganho, então, um ganho unitário, minha fase é 0. À medida que eu vou andando, detalhe, esse circuito aqui, deixa eu só pegar a resposta em frequência dele, na verdade eu vou pegar e colocar 10K, né, porque é outra simulação. Então agora está condizente as duas, olha lá. Ou seja, ó, ah, quando eu vou andando com o filtro, e vai chegar um ponto onde eu vou começar a perder fase. Porque na frequência de corte, inclusive, ele perde 45 graus. Então, a frequência de corte acontece duas coisas. Quer ver? Ó? Se eu for andando na magnitude, eu perco 3 dB. Então, aqui eu estou com menos 3 dB. Então, ele perde 3 dB. Se eu estiver olhando para a magnitude, ele perdeu 3 dB, 2K, frequência de corte que eu projetei. E ele perde também 45 graus. Quer ver? Ó? Olha lá, 45 graus. Então acontece duas coisas. Se eu estiver olhando para a fase, é quando o sinal desloca 45 graus. Se eu estiver olhando para o ganho, é quando ele perde 3 dB. Acontece, obviamente, ao mesmo tempo. A questão é, quando eu vou andando aqui, essa fase começa a cair desde antes, tá vendo? A partir aqui, sei lá, ó, de 20 Hz, eu já começo a perder fase. Então, o que que aconteceu? Por que que meu sinal está deslocado? Meu sinal estava em 1K. Ó. Meu sinal aqui tem 1K, o azul. O sinal verde perdeu fase. Por quê? Aqui onde é que eu tô? Ó. Aqui eu perdi um pouquinho de ganho.
Então perceba aqui também que o pico está um pouco menor, tá vendo? Era 1, agora foi para 0 ponto alguma coisa. Então eu perdi ganho em 1K, perdi inclusive 1 dB, e também eu perdi 25 graus de fase. Então, qual que é o problema? É que se eu projeto a minha frequência de corte e ela está muito próxima, a frequência de corte tem 2K, a frequência de corte está aqui, ó, e a minha frequência de interesse está aqui. Quando a frequência de corte está muito próxima do sinal de interesse, eu começo a ter problema com fase. Então, qual que é a regra geral? Assim, não é regra, de novo, é uma boa prática. A gente sempre vai projetar o filtro, a frequência de corte dele, para uma década acima da frequência de interesse. No meu caso aqui tá ruim, tá vendo? Porque eu estou em 2K. Então, do jeito que eu tinha feito, eu tinha colocado aqui em 20K. Se eu coloco aqui, ó, deixa eu fazer pelo aqui, tá mais fácil. Se eu coloquei esse resistor aqui em 1K de resistência, a minha resposta a minha frequência de corte tem 20K. Então, eu vi que sobrou ruído lá. Mas se eu baixar uma década e partir para 2K, eu começo a ter problema de fase. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha frequência de corte em 10K, porque é uma década acima de 1K. Então, se eu colocar isso em 10K, o circuito ainda vai ficar bom, não vai ficar tão ruim. Basta que eu coloque isso aqui em, eu tenho que reduzir pela metade, vou colocar aqui em 2K. Ainda assim vai perder um pouquinho, ó. Então minha frequência de corte agora está em 10K. 1K, eu praticamente não vou perder fase, a magnitude, tá vendo? Ó? E a fase vai ser só 5 graus, é um pouquinho só. Então se eu colocar essa resistência aqui em 5K, eu ainda vou reduzir bastante e o meu sinal verde vai estar mais próximo do azul. Olha lá, tá vendo? Tá assim. Eu perdi um pouquinho de fase só. Se eu quiser não perder nada, eu reduzo ainda mais. Aí vem simulação, para isso que serve a simulação. 3K. Eu vou baixar um pouquinho. Não, perdão, tem que aumentar. Estou reduzindo. Vai piorar mais ainda. Olha lá. Ah, não, tá certo. Eu estou diminuindo a resistência para aumentar. Então, ó, quando eu vou aumentando a resistência para aumentar, diminuindo a resistência para aumentar a frequência de corte, eu vou deixando o sinal mais em fase. Só que, consequentemente, como minha frequência de corte vai aumentando, eu vou diminuindo menos o ruído. Então, enfim, aí vem custo-benefício. O projetista vai ter que escolher o que, que ele vai fazer da vida. Eu vou deixar aqui em 1K mesmo, que seria praticamente corte de 20K, porque eu estou em fase com o meu sinal de entrada e meu ruído está legal. Aí eu posso até passar por outro filtro se eu quiser. Posso passar por mais uma vez. Ou então fazer um filtro de segunda ordem, que é o que a gente vai fazer na segunda-feira. Eu consigo ainda manter esse sinal em fase, igual está aqui, e eu consigo reduzir bastante esse ruído. Pessoal, ficou claro essa discussão? Ótimo. Então, eu ia passar, a gente tinha mais coisa para ver hoje, mas eu vou deixar isso aqui para segunda-feira. Então, por favor, já dê uma olhada aqui, ó. A gente já vai entrar em filtro de segunda ordem na segunda-feira. Então, isso que eu estou falando aqui, obviamente, serve para a segunda ordem. É só a gente está discutindo projeto de filtro. Então, na segunda a gente continua. E se eu continuar aqui agora, com certeza, vou terminar no meio do assunto, não vai ficar legal. Bom, antes da gente encerrar, alguém tem alguma dúvida aqui nesse ponto? Estão vendo o choro? Tava demorando. Ela tá subindo no sofá, pulando no chão. Adivinha se não caiu. Pessoal, tá claro? Beleza? Beleza, gente. Então, até segunda-feira. Cara, deixa eu até checar aqui. Se brincar, eu devia ter soltado isso era hoje. Porque a gente está começando outro assunto agora, né? Peraí que eu como mosca nisso aqui. Peraí, fica aí que eu já vou espelhar aqui que eu já aviso. Peraí, cadê?
Olha só, quer ver? Eu tenho certeza que. Aqui, ó. Vai estar aqui, era hoje. Eu vou soltar essa lista esse final de semana. Porque a outra lista já entra filtros. A gente viu até a instrumentação, tá vendo? Então, eu devo soltar essa lista amanhã, tá? Ou até hoje mesmo, enfim. Mas eu dou, obviamente, 15 dias. Se eu soltar hoje, fica até dia 23. Se eu soltar amanhã, fica até dia 24. Perfeito? Ela envolve, de nada, ela envolve até um problema de instrumentação. Valeu, gente. Até mais.